Como você sabe, a gente está no estudo de Romanos, o livro de Romanos, e hoje nós vamos estudar mais um capítulo de Romanos, Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá e nós vamos meditar sobre esse tema. Não é essa tela, mas tudo bem. Amados, eu não sei quanto tempo faz que você tem ouvido as notícias do Brasil. As notícias do Brasil não são lá muito boas, não é? A gente tem acompanhado aí por causa da operação Lava Jato, Lava Carro, Lava Moto, que muita coisa foi descoberta da corrupção no Brasil. E o Brasil, infelizmente, hoje está atravessando um momento muito difícil. Atrelado a esse problema financeiro, existem vários outros, como por exemplo, na área da saúde, que tem motivado alguns à imigração. Mas procurando um lugar melhor para viver, às vezes nós imaginamos que o Canadá também seja um bom lugar para viver, e mas ainda não é o céu. O Canadá também tem enfrentado os seus problemas que são presentes no mundo, porque o Canadá está no mundo. E você deve estar acompanhando, por exemplo, como é que o nosso governo aqui canadense tem a intenção de implantar nas nossas escolas, para as nossas crianças, a chamada educação sexual, onde a criança será exposta a alguns ensinos da área da sexualidade, e ela vai ter o privilégio, a oportunidade de inclusive escolher o seu próprio nome e o seu gênero. A criança, ela vai poder escolher a roupa que ela quer vestir, o nome que ela quer ter, o banheiro que ela quer usar, e ninguém pode interferir. O Canadá está atravessando isso. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar um outro país para emigrar? Nós vamos cuidar da nossa vida, dos nossos filhos e pronto? Qual é a resposta que eu e você vamos dar a este mundo que, segundo Paulo no livro de Romanos, está em decadência? Qual é a resposta que o cristianismo apresenta a essa devassidão com que o nosso mundo está atravessando hoje? Uma resposta que Paulo nos dá em Romanos capítulo 12, que eu quero compartilhar com você, é a mesma resposta que ele deu para os nossos irmãos romanos nos dias de Roma, porque os dias de Roma em que Paulo escreveu essa carta não são diferentes dos dias de hoje no Brasil, no Canadá ou ao redor do mundo. A mesma atitude que ele convidou os irmãos de Roma a tomar, eu convido hoje você também a tomar essa atitude sobre esse tema. Não sei, não temos ainda a transição? Ok. Transformados para transformar o mundo. Romanos 12. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Romanos 12, versículos 1 e 2. Se você tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, por favor, compartilha com ele ou com ela aí, para que a gente possa acompanhar a leitura. Vou compartilhar sobre todo o capítulo de Romanos 12, mas agora, por hora, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos que dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos. Algumas traduções iniciam dizendo assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Não é para conhecer, não é para descobrir, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformados para transformar. Vamos orar, fecha os seus olhos. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos aqui de estarmos reunidos com os nossos irmãos, os nossos amigos, em torno da pessoa e da obra que Jesus fez por nós. Queremos agradecer, ó Pai, pela Tua presença conosco neste lugar. E queremos agradecer, ó Pai, porque assim como o Senhor mostrou a Paulo e aos romanos o Teu plano de redenção da terra, este plano ainda continua sendo o mesmo, não há um plano B. E neste Teu plano o Senhor nos incluiu os nossos casamentos, incluiu os nossos filhos, incluiu nossas finanças, o Senhor incluiu a nossa história, o Senhor nos agregou valor naquela cruz do Calvário e nos deu uma missão.
Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra aos nossos corações, e como nós cantamos, venhamos a ser transformados pela Tua palavra, não sermos conformados com a situação que vemos ou enfrentamos, mas transformados para transformar a nossa família, o nosso casamento, as escolas, a cidade, o país e o mundo com o Evangelho de Cristo. Amado Deus, obrigado. É assim que oramos, agradecendo a Ti em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. O texto, Paulo inicia com essa palavrinha, portanto. Muitas traduções, Paulo começa com essa palavra, portanto. É interessante que essa conjunção, Paulo está linkando o capítulo 12 com o restante do livro. É como se Paulo dissesse assim: já que vocês sabem o plano de Deus, agora façam isso. Portanto, Paulo está ligando tudo que foi falado a nós no capítulo de 1 a 11, com o que ele vai escrever agora do capítulo 12 até o final do livro de Romanos. Era como se Paulo estivesse dizendo: já que vocês agora sabem o plano de Deus, ajam de acordo com este plano. Nós estamos saindo da ortodoxia, da teologia profunda, que é o livro de Romanos, de 1 a 11, para agora a parte prática, o que chamamos de ortopraxia. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho, o cristianismo, ele se baseia em bases sólidas. Não é uma fé de lavagem cerebral, não é uma fé ilusória, é uma fé com base sólida, base na história, base científica, base na palavra de Deus, mas ela não é somente conhecimento, ela é também ação. Alguns comentaristas, falando de Romanos capítulo 12, identificando e comparando Romanos 12 com o restante da carta e com o restante dos livros que Paulo escreveu, notaram que de Romanos de 1 a 11, Paulo por 13 vezes coloca alguns imperativos, e só no capítulo 12 ele faz isso 11 vezes, de forma que o capítulo 12 de Romanos é o chamado capítulo da ação no Novo Testamento. Paulo chama os leitores a mim e a você à ação. Que bom que o pastor Pedro pregou, que o pastor Jaime pregou, que os presbíteros pregaram, mas e agora o que vamos fazer? Qual é a resposta que nós vamos dar à misericórdia de Deus, que já foi demonstrada do capítulo 1 ao capítulo 11? Misericórdia que entendeu a depravação da humanidade. Misericórdia que trouxe o Filho do Deus vivo para morrer naquela cruz do Calvário, para restaurar o homem à comunhão com Deus. Misericórdia que elegeu a mim e elegeu a você para sermos filhos de Deus. Misericórdia que deu a mim a oportunidade de ser selado e cheio do Espírito. Qual é a resposta que vamos dar a essa misericórdia de Deus? E qual é a resposta, Paulo ainda está dizendo, que você e eu vamos dar a este mundo que está se degradando cada vez mais? Que resposta vamos dar ao governo brasileiro? Que respostas vamos dar aqui ao governo canadense? Que resposta vamos dar a essa instituição nas escolas? Qual é a resposta? Aí Paulo usa essa palavrinha, rogo-vos. Portanto, rogo-vos. No original essa palavra é interessante, porque no grego clássico era uma expressão usada por um general, quando ele estava não dando um comando, mas exortando ou motivando o exército a entrar na batalha. Toda vez que ele tinha, eu não sei se você já assistiu o Coração Valente, há um momento em que o Mel Gibson, ele está enfrentando agora o momento em que o seu exército está decidindo se vai continuar ou não. Ele já não tem mais como dar ordem para continuar ou não, então ele os chama ao pensamento, ele os chama à razão. Ele então fala qual é o motivo da batalha, e ali naquele momento alguns então se colocam à disposição: eu vou, e aí se coloca. É esse quadro, este ambiente que está Romanos capítulo 12. Paulo está dizendo: a batalha é séria, nós temos que lutar pelos nossos filhos, como o pastor Jaime disse, não só pelos nossos, pelos que estão lá fora.
Temos que lutar pelas famílias. Temos que lutar por este conceito que está sendo quebrado da família. Temos que lutar contra a corrupção. Mas e agora? O que você e eu pretendemos fazer? Por isso Paulo inicia: rogo-vos, no original, paracaléu, chama a estar do seu lado. Paulo está dizendo, como disse Josué: eu já tomei uma decisão, eu sei o que eu vou fazer, mas e vocês, leitores de Romanos? E vocês do século 21? E vocês que hoje estão ouvindo a palavra, qual a decisão vão tomar? Paulo então, nesse capítulo chamado capítulo da ação, nos chama a tomar pelo menos 3 atitudes que eu quero compartilhar com você. E a primeira atitude está aqui no capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo inicia dizendo: rogo-vos, ou peço, ou apelo, ou exorto vocês, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. A primeira atitude que Paulo nos chama a tomar é: apresente-se diante de Deus. Eu não sei quantos aqui serviram as Forças Armadas. Quem aqui já serviu as Forças Armadas? Levante a mão assim, só para ver. Vários, né? Eu lembro que eu também tinha desejo de servir as Forças Armadas. Tentei por muito tempo ser cadete da aeronáutica, também do exército, mas por causa dos meus músculos eles não quiseram. E eu lembro que quando fizemos 18 anos eu tive que me apresentar, como todo cidadão brasileiro, ao exército. E aí nós estávamos numa fila, talvez tinha no meu contingente talvez uns 40 jovens, né? E aí o sargento estava na frente, o sargento estava dando um sermão a todo mundo. A intenção do sargento era que todo aquele povo ali desistisse, porque era excesso de contingente, e eles queriam descansar, não queriam ficar o dia inteiro lá. E aí o sargento fez um convite: aqueles que querem servir as Forças Armadas, dê um passo para frente. Queridos, dos 40, uns 35 fizeram assim. E o esperto aqui ficou parado. Aí ficam eu e mais 4 lá, tendo que receber e ouvir o sermão. Esse é o contexto aqui. Você vai dar um passo para trás ou vai dar um passo para frente? Apresente-se diante de Deus. E em se apresentando diante de Deus, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo, por que você está falando esse negócio de sacrifício? Eu vou ter que morrer? Bom, se você acompanhou com a gente aqui nesses estudos, desde o capítulo 9, Paulo está falando com os judeus que estavam muito bem acostumados com o rito sacrificial dos judeus, né? Onde um animalzinho, dentro do sistema religioso judaico, um animalzinho, ele era colocado, supondo que aqui esse banco fosse um copo d'água, fosse o altar era posto ali, e quando alguém queria fazer algum tipo de oferta, havia oferta de pecado, havia oferta de pecado involuntário, oferta de sacrifício, oferta de ação de graças. Em qualquer uma dessas ofertas, o ofertante, ele escolhia um animal que fora estabelecido por Deus, os princípios, ele levava esse animal, matava o animal, colocava a mão sobre o animal, matava o animal. Nesse ato de colocar a mão sobre o animal, ele está transferindo, se for pecado, o seu pecado ao animal. Se for uma oferta de consagração, ele está transferindo o seu próprio ser neste ato para o animal. Havendo feito isso, o animal era morto e era colocado sobre o altar. Se aquele sacrifício era um sacrifício de consagração, então o ofertante, ele orava sobre o animal, era como se transferisse a sua própria essência ao animal. O animal era morto e era colocado sobre o altar estava em chamas, e o animal por completo, todo o animal, ele era consumido, e a sua essência, a Bíblia diz, era um fogo de aroma suave ao Senhor, e subia, e isso agradava a Deus. Paulo está dizendo: olha, esse mesmo sacrifício que for apresentado lá no Antigo Testamento é o que Deus quer de você hoje. A diferença é que você é não só o ofertante, mas também a oferta. Não é você transferir para um animal mais a sua essência, o seu desejo ou os seus votos e colocar esse animal sobre o altar que está em chamas.
É você mesmo ser este animal e colocar a sua vida sobre o altar que está em chamas. E a diferença é que não é um sacrifício que era morto, é um sacrifício vivo, é constante, é no domingo, é na segunda, é na terça, é no sábado, é na igreja, é na escola, é no trabalho, é no ônibus, é no metrô, é no trem, onde estiver, é diante do computador, fora do computador, é quando for assistir um filme que só está você em casa, em todo momento, sacrifício vivo, agradável a Deus. Você quer mudar a sociedade? Quer mudar o pensamento do nosso premier do Canadá? Quer mudar o pensamento, a direção da educação aqui no Canadá? Como é que vamos transformar este país? Como é que vamos transformar o conceito de corrupção e justiça no Brasil, se nem a nossa vida está sendo transformada? Como é que eu desejo que os meus filhos tenham uma vida quieta, sossegada e tranquila diante de Deus, se eu nem consigo deixar que Deus controle a minha língua? Transformado primeiro, para depois transformar. Apresente-se diante de Deus como um sacrifício vivo. Você sabe que Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, o que tem que fazer? Arrancar o olho, porque é melhor ir para o céu sem o olho, é uma metáfora, do que ir com os dois e ir para o inferno. Se tua mão te faz pecar, e o mesmo princípio. E por algum tempo, pastor Jaime, o símbolo que a gente vê na Bíblia, né, do pastor, era um cajado, mas isso passou. Hoje é coisa diferente. Hoje o culto é diferente. Hoje o culto é outro. E pastor Jaime, pastor Pedro, eu, os presbíteros da igreja, a gente está decidido a levar você para o céu. Nós não abrimos mão de você, nem dos seus filhos, nem dos seus amigos. Você tem de ir para o céu. O problema é como está a sua língua, irmã. Hoje, pastor, está sendo filmado, eu acho que o Bispo Macedo vai imitar nós. Traz a tua língua agora aqui, no altar. Vamos dar um jeito nisso. Gente que não consegue falar uma verdade, não passa um dia sem soltar uma mentirinha. Gente que não consegue parar de murmurar. Gente, quando acabar o culto, vai falar mal do pastor de bigode. Olha que eu nem vou falar mal do Corinthians hoje, eu prometi. Jovem, como é que está aí as suas mãos? Gente que tem dificuldade com masturbação, traz o virgulino aqui, irmão. Vamos resolver isso hoje. Gente que não consegue controlar o zóio. A irmãzinha está aqui louvando ao Senhor, adorando a Deus. Na hora que a irmãzinha levanta a mão para o céu, que a barriga, né, aparece, espirituosuda. Vamos dar um jeito no seu hoje, varão. Vamos pôr no altar isso aqui. A gente vai resolver hoje. Porque você vai para o céu. Ah, eu preciso fazer isso. Fala para quem está do seu lado, você vai para o céu do jeito ou de outro, mas você vai para o céu. Sacrifício vivo. O mundo precisa encontrar pessoas que não são parecidas, pessoas que estão ardendo em chamas, pessoas que sabem que estão no altar de Deus dentro da igreja e fora da igreja, gente que é cheio do fogo de Deus. Paulo vai usar essa expressão aqui, Romanos 12, dá uma olhada comigo aí no versículo 11, quando ele usa a expressão fervorosos no Espírito, como que servindo ao Senhor. Quanto tempo, meu querido, eu e você perdemos o fervor de buscar a Deus. É uma luta trazer você para a igreja, varão. É uma luta trazer você para a igreja, minha irmã. Semana passada, quanta gente no início do culto não estava aqui. Uma palavra abençoada que nós ouvimos do pastor Pedro, e
não tem Fantástico no Canadá, não tem Faustão no Canadá. Precisam de gente que estão ardendo em chamas. Como é que está a sua vida de oração, varão? Como é que está o seu tempo com a palavra? A presença diante de Deus, está inconformado com o mundo? Você quer responder à misericórdia de Deus? Quer se apresentar a Deus? Seja como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é um culto razoável. Aqui é uma beleza. De verdade, eu não perco por nada, não. Estar no culto com os irmãos, adorando, louvando a Deus, é muito bom. Mas o culto vai continuar quando nós sairmos daqui. Constantemente a tua vida vai ter que estar no altar. O altar vai com você. O altar era de tantos móveis no tabernáculo, inclusive no templo, era o único que era transportado. Inclusive no templo, o altar continuava sendo transportado. Onde eu for e você for, nós estamos no altar na presença de Deus. E Paulo diz assim, ainda no versículo 2, esse processo de se apresentar diante de Deus: não vos conformeis com este mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tanto um quanto outro verbos, conformar ou transformar, ele nos fala da questão de ser moldado, tanto um quanto o outro. Era como se eu e você estivéssemos derramando um líquido numa forma, dentro de um molde. E esse molde pode ser redondo ou esse molde pode ser quadrado, mas está sendo derramado. A questão que Paulo está dizendo é: você tem que fazer sua escolha. Você vai entrar no molde redondo, na forma redonda ou na forma quadrada? Você vai ser quadrado aos olhos do mundo? Não, você quer se amoldar aos olhos do mundo? Qual é a forma? Não existe nesse processo aqui, não existe meio termo. Ou é conformado ou é transformado. Ou é um cristão que se acostumou a viver desse jeito, porque todo mundo separa, é normal divórcio, se traiu tem que deixar para lá mesmo, tem que se divorciar mesmo. É o que a gente aprende lá fora, é o que a gente aprende no mundo, que se na verdade você tem, jovem, os seus sensos à flor da pele e não consegue controlar, libere-se, é o que você gosta, deixa o seu corpo te conduzir, é o sistema do mundo. Mas eu e você temos que fazer a escolha: ou a gente entra no molde do mundo e seja conformado, ou entra no molde de Cristo, até que Cristo, como disse Paulo aos Gálatas, seja formado em vós. Paulo, quando usa essa expressão, não vos conformeis com este mundo, ele não está dizendo que eu e você temos que vestir roupa diferente, que a gente tem que falar diferente, ou costumes diferentes, para não dizer estranho. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo para nós que eu e você não podemos ter amizade com as pessoas do mundo, com as pessoas lá do seu trabalho, com as pessoas da sua família, com as pessoas que são do seu bairro. Paulo não está dizendo isso. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, disse assim, orando a Deus por nós: Pai, peço que não os tires do mundo, mas os livre do... Não vos conformeis com este mundo, é muito bem ilustrado quando você olha para um submarino, por exemplo. O submarino funciona muito bem quando ele está dentro da água. Aliás, ele foi construído com esse propósito, para funcionar dentro da água. Quando começa a entrar água dentro do submarino, aí tem que soar o alarme, porque isso é sinal que o submarino vai afundar. Assim sou eu e você. Nós estamos como submarino nesse mundo, vivendo neste mundo, conversando com as pessoas do mundo, tendo amizade com as pessoas aqui, com as pessoas ali, mas nós não nos adequamos ao molde do mundo, ao sistema do mundo, à forma do mundo pensar, à forma do mundo agir. A gente está dentro desse mar, somos um submarino, mas a água não pode entrar, querido. E tem muito submarino que está afundando. É esse processo, e Paulo diz assim: ao invés de se conformar com o mundo, transformai-vos pela renovação da vossa, porque é a sua mente que controla, ou deveria controlar,
o seu corpo. Aliás, uma pessoa saudável é assim, a mente ela dá ordem, minha mão se mexe, meu braço também, porque a mente deu ordem. O problema está aqui, esse é o campo de batalha, a minha mente. E Paulo diz assim, não, você tem controle de escolher esse site ou não escolher esse site para ver o computador. Você tem controle para perdoar quem te traiu ou não perdoar quem te traiu. Você tem controle sobre a tua língua. Romanos 6, Paulo já falou sobre essa questão do corpo e a ação do Espírito de Deus dentro daquele que já é de Cristo. O Espírito de Deus nos dá poder para dizer não ao pecado. O pensamento é jogado na minha mente, mas eu tenho poder para dizer não, e não servir mais ao pecado, mas apresentar os meus membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6 e capítulo 7, que nós já estudamos. Renovar a vossa mente, aqui nesse texto, Paulo não nos diz como. Aqui em Romanos 12, Paulo não nos diz de que forma eu posso renovar a minha mente, mas nos seus escritos fica claro. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios capítulo 3, porque a palavra que Paulo usou aqui, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformado, ela não é largamente usada no Novo Testamento. Tem apenas 3 ou 4 menções no Novo Testamento. Uma delas é 2 Coríntios capítulo 3, 18. Outra delas é Mateus 17, quando Cristo se transfigurou, quando Cristo se transformou, e Ele revelou a Pedro, Tiago e João, que estavam naquele monte da transfiguração, quem Ele é por dentro. E aí a ideia que Paulo está trazendo é isso: revele ao mundo quem você é por dentro, seja transformado, porque varão, você vai ser transformado, presta atenção, você vai ser moldado, ou pela pressão que vem de fora, para se conformar, ou pelo poder que está dentro de você, para te transformar. É o Espírito. E Paulo diz isso aqui em 2 Coríntios 3, 18. Ele diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, como um espelho, refletimos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, no mesmo molde, na mesma forma, como pelo Espírito do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e Ele está, quando você entregou a vida para Jesus, a palavra de Deus garante que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, prometido aos pais pelos profetas, e nos dado gratuitamente pela morte e ressurreição de Cristo. Se esse Espírito está dentro de mim e de você, e nos tem feito filhos de Deus, esse Espírito a cada dia torna eu e você mais parecidos com Jesus. Eu falei da última vez aqui, que tive o privilégio de trazer a mensagem. Meu irmão, você não tem noção do que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Tem. Já imaginou ter a sua esposa cheia, transformada pelo Espírito de Deus dentro dela? Você nunca mais vai precisar tirar a neve do carro. Nunca mais. Já imaginou o marido cheio do Espírito Santo? Cartão de crédito é fichinha. Já viu seu pai e a sua mãe cheio do Espírito Santo? É outra história. Querido, o texto fica claro em 2 Coríntios 3, que a renovação da mente se dá à medida com que eu e você nos expomos à palavra. E essa palavra que é viva e eficaz, ela transforma o meu ser, ela entra dentro de mim e se cumpre aquilo que Jesus disse em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para sempre, Senhor, a tua palavra foi estabelecida no céu. A tudo vi limites, mas o teu mandamento é amplíssimo
amplíssimo o poder da palavra. Quanto tempo eu e você investimos com a palavra? Quanto tempo, pai e mãe, você expõe o teu filho à realidade da palavra? Porque se teu filho for exposto à realidade da palavra, pode vir o mundo, pode vir os conceitos que o mundo tem sobre família, sobre sexualidade. O teu filho não somente não será conformado, como o teu filho vai transformar a geração dele pelo poder do Espírito Santo. Mas depende de mim e de você, de vir à igreja, de buscar ao Senhor, a oração. Porque o texto diz em Mateus 17, quando Jesus se transfigurou, que ele estava orando. Mas a gente não tem tempo para orar. Afinal, a gente tem que assistir tantos programas de televisão, não é? Tanto trabalho para fazer. E aí, com trabalho para fazer, programa de televisão para assistir, a gente vai se conformando, e aí tomou a forma, em vez de ser um pequeno Cristo, um cristão, a gente virou um pequeno mundo, um mundão. A oração nos expõe à glória de Deus, à presença de Deus, e através da oração, nós somos renovados no homem interior, dia após dia, de glória em glória. Apresente-se diante de Deus. Quer transformar o mundo? Deixa Deus primeiro transformar você. Quer ver a Dilma transformada? Quer ver o nosso primeiro-ministro transformado? Deixa Deus primeiro transformar você. Quer ver a cabeça dura do teu marido mudar e ser transformada? Deixa Deus primeiro mudar você. Quer ver os pastores dessa igreja transformados? Deixa Deus primeiro mudar você. Irmão, eu quero ver você amanhã, terça, quarta, quinta, até o próximo domingo, ardendo em chamas, não no fogo estranho, mas no fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero te convocar. Dia 14 vamos ter aqui o culto da família, como já foi avisado. Dia 13, sábado anterior ao dia 14, nós vamos ter uma vigília aqui, às 10 horas. É interessante, né, João? As vigílias é muita gente. Pessoas que vêm buscar porque querem, não estão conformadas. Eu não estou dizendo que é mais crente ou menos crente quem vem na vigília. Eu estou dizendo que eu e você precisamos orar e buscar a presença de Deus. Apresente-se diante de Deus. A segunda atitude que Paulo nos convida a tomar está aqui a partir do versículo 3 até o versículo 8. Quando além de pode dar um clique aí, além de se apresentar a Deus, apresente-se à igreja. Porque Jesus estabeleceu a forma ou a instituição que Ele quer usar para transformar o mundo em que vivemos. O problema é que muitas vezes e você, a gente coloca a nossa esperança nos homens, a gente coloca a nossa esperança nas forças armadas, a gente coloca a nossa esperança nos políticos, a gente coloca a nossa esperança nos religiosos. Mas Deus colocou o plano de Deus, Romanos 1 até o capítulo 11, lembra que eu falei para você? Deus disse que o plano dele é fazer isso através de mim e de você. A igreja. Porque Paulo vai dizer aqui a partir do versículo 3, versículo 4 principalmente, que nós somos membros do corpo de Cristo. É difícil encontrar nas escrituras base para entender um cristão genuíno, um cristão que foi selado com o Espírito Santo, um cristão que ama Jesus, que vive carreira solo, não pertence a nenhuma igreja, não congrega com nenhuma igreja, não tem identificação com a igreja. Você é livre para escolher a igreja que você quer, mas você precisa fazer parte de uma igreja. E a igreja não foi ideia, por mais inteligente que o pastor Jaime seja, não foi ideia do pastor Jaime. A igreja não foi ideia de João Batista, a igreja não foi ideia de Paulo, a igreja não foi ideia de Pedro, a igreja foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Jesus que pensou nesse negócio de igreja, místico, poderoso, eterno, igreja. Queremos mudar o mundo? Nós vamos fazer isso através da igreja. Porque além de sermos membros, ou devemos ser membros do corpo de Cristo, interessante a palavra corpo, trazendo a ideia de coletivo, é mais do que... Gente, tem homens na palavra de Deus no Novo Testamento que não... É indescritível a forma com que Deus os usava. Paulo, o autor de Romanos. Paulo era muito inteligente, usado por Deus. Mas em nenhuma das suas viagens missionárias ele estava sozinho. Por quê? Porque a igreja precisou de Tíquico, Epafrodito,
Barnabé, Lucas, Silas, Timóteo, e por aí vai. Nunca viajou sozinho. E outra, depois que Paulo voltava das suas incursões missionárias, ele voltava para a igreja e prestava conta. Paulo prestava conta para a liderança da igreja. E a gente quer viver assim, independente, largado. Paulo diz: não, quer transformar o mundo? Pertence à igreja. Lá você vai aprender coisas, e ele vai falar daqui a pouco o que são essas coisas que são tremendas, que você aprende na igreja. Além de ser membro da igreja, Paulo fala: nós somos membros uns dos outros, é um corpo. O braço não está largado sozinho, caiu, o corpo está com problema, a perna não anda sozinha, somos membros uns dos outros, versículos 4 e 5 aqui de Romanos 12. Ou seja, eu dependo e preciso de você para viver, como você também precisa e depende do seu irmão do lado para viver, e um ministra na vida do outro, e assim nós vivemos como o corpo. Quando eu estiver com fome, quando estiver com sede, eu posso contar com a sua ajuda. Quando você precisar de dinheiro, pode ligar para o pastor Jaime. Um depende do outro. E Paulo diz aqui no versículo 3, que esse processo de igreja, de fazermos parte e sermos membros uns dos outros, versículo 3, Paulo vai falar sobre, embora nós somos muitos, somos um só corpo, com diversas funções, e essas funções, Paulo as chama de dons, no original, carismata, que vem da palavra caris, que é graça de Deus, ou seja, todo dom é uma graça, favor imerecido, nenhum de nós merecia. Não é pela destreza do pastor Pedro que ele está aqui para pregar, não. Foi a graça de Deus que o ungiu e deu a ele o ministério da pregação. Foi Deus que deu pela sua graça ao Saulo a oportunidade de cantar e louvar a Deus. Não é porque ele merece, é graça. Esses dons que Deus dá. Interessante a igreja de hoje, como o pastor Jaime disse aqui, falando antes da ceia, que hoje os dons na igreja é diferente, os dons são de hierarquia. O que você é? Eu dou aula para as crianças. Eu sou profeta. O que você faz na igreja? Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Os dons passaram a ser dons de hierarquia, e Paulo vai dizer para nós que dons são dons de serviço. Quanto mais alto, serve mais. Nosso líder aqui é o pastor Jaime. Como líder é quem nos serve mais. E assim vai. Se nós mantemos essa ideia de servirmos uns aos outros, o mundo vai ser transformado. Como é que pode? O pessoal lá se ama, o pessoal lá se serve. Irmãos, como está aqui nesse gráfico, Paulo diz: se apresente, se tem alguns que estão se apresentando, mas as armas que a igreja vai usar para transformar o mundo, a arma que a igreja vai usar para transformar a mentalidade do mundo, é a bacia e a toalha. Estas são nossas armas. Serviço. Os mesmos utensílios que Jesus usou diante dos seus discípulos, a bacia e a toalha. Os dons é tanto a bacia quanto a toalha, é para eu servir você. E aí Paulo vai descrever quais são esses dons. Aqui a lista de dons é uma lista sugestiva, ela não é exaustiva, porque diversos outros capítulos aqui na Bíblia vão falar de outros dons, outros tantos dons, mas Paulo menciona alguns aqui. E Paulo vai falar, por exemplo, aqui no versículo 6, os diferentes dons. Ele fala, por exemplo, sobre profecia. A profecia, como qualquer outro dom, é usado para quê? Não para autopromoção, mas para promoção do reino, para edificação do irmão, entende? Para consolar o irmão. A profecia, eu não sei qual é o background que você teve, religioso ou cristão, para entender o que é a profecia, mas o conceito aqui da palavra inclui também o que em inglês chama-se foretell, é você predizer futuro. A palavra é a profecia, amém? Nenhuma profecia pode ser acrescentada aqui, Apocalipse diz isso, nem acrescentada, nem retirada. Mas Paulo por diversas vezes vai dizer, por exemplo, para Timóteo: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, que foi te dado pela imposição de mãos do presbitério por profecia.
Não importa como você entende, mas nesta igreja, nós entendemos que os dons são para serviço um ao outro. Como o pastor Jaime disse aqui no começo, você fala em língua, irmão? Amém. Usa isso para glorificar Jesus e abençoar o seu irmão. Você é profeta? Amém. Use isso para glorificar a Deus e abençoar o seu irmão. Você tem o dom de ensino, ensina bem a palavra? Amém. Usa isso para glorificar a Deus e abençoar o irmão. E Paulo vai dizer aqui no versículo 6, 7 e 8, por exemplo, versículo 8, que é um dom difícil aqui, que eu acho, um dos mais difíceis, o último alistado em Romanos capítulo 12, versículo 8, o dom de misericórdia. Porque quem tem esse dom de misericórdia, ele só pode treinar quando, por exemplo, convive com Denis, carne de pescoço. Você tem que aprender a amar, entende? Tem misericórdia. Tem lição que a gente só aprende na igreja, não aprende lá fora, porque lá fora a gente escolhe com quem a gente vai conversar, lá fora a gente escolhe os nossos amigos, não é? Aqui na igreja não, na igreja tem todo tipo de gente, tem até São Paulino lá. E você tem que exercitar o dom de misericórdia. Deus quer transformar o mundo, Deus quer transformar o Canadá, Deus quer transformar o Brasil, Deus quer transformar as instituições de ensino, Deus quer transformar as famílias da terra, e Ele escolheu fazer isso através de mim e de você, pela igreja. E por fim, a última atitude que Paulo nos leva, pode dar um clique para a gente, irmã, a tomar, está a partir do versículo 9, quando Paulo fala que nós devemos nos apresentar não só a Deus, não só à igreja, mas devemos nos apresentar uns aos outros dentro do contexto de igreja ou fora do contexto de igreja. E Paulo, nesse processo de se apresentar uns aos outros, Paulo fala, olha, além de uma arma poderosa que você tem, que é a bacia e a toalha, use também uma arma poderosa, versículo 9, o amor. E quando Paulo fala do amor aqui, ele vai dizer, olha, não é qualquer tipo de amor. Sabemos que, não é? Tem o amor eros, homem e mulher, o amor storge, dentro do contexto de família, o amor filéu, de amigos, o amor ágape. O amor ágape é o amor que está sendo referido aqui. Ágape é o amor de Deus, é o amor, é uma qualidade superior de amor, é um amor que ama a pessoa, as pessoas, independente delas ou da circunstância em que elas estão. É um amor expresso aqui em Romanos 5, versículo 8, que diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, e Deus deu o seu Filho para morrer. Isso é o amor que Paulo está dizendo aqui, o amor não seja fingido, o amor não seja hipócrita, sem hipocrisia. Hipocrisia, Paulo está lembrando aqui de dois eventos interessantes na época dele. Um deles era que antigamente eles usavam uma máscara como essa, e para pronunciar nas novelas da época, né, nas peças da época de Paulo, para falar com um bom tom de voz, de forma que todo mundo pudesse ouvir, ele usava a máscara, e dentro da máscara havia uma espécie de megafone. Então ele falava com aquela máscara e a voz ela era emitida, todo mundo podia ouvir de longe o que o ator ou a atriz estava dizendo, mas usava-se uma máscara. É a mesma raiz da palavra sincero, ou seja, sem cera, porque a máscara era feita de cera, ela demonstrava. E você sabe o que é um amor fingido, você sabe o que é um amor hipócrita. É aquele amor que muitas vezes o político tem na época de eleição, né? Faz um monte de promessa, vai lá, beija o menininho que está com uma remela caindo, e pede voto, né? Eu amo vocês, aquela coisa de político. Mas Paulo está dizendo, não pode ser esse amor, porque amor fingido é igual uma moeda falsa. A moeda falsa, uma nota falsa, com uma nota falsa, você pode comprar muita coisa, porque a moeda é falsa, mas você pode enganar. E aí com a moeda falsa você vai e compra algo, não é? E usa aquela situação, aquele objeto que você comprou, para atender a necessidade de alguém, para impressionar os outros, com a moeda falsa, com o dinheiro falso. Mas embora você comprou, adquiriu algo, embora você impressionou a vida de alguém, esse dinheiro não tem valor algum diante das autoridades.
É a mesma coisa o amor fingido. Você pode, inclusive, pegar algo para atender a necessidade daquele que é carente, atender a sua necessidade, porque afinal, como dizem alguns, a gente tem que fazer boa obra para a salvação. E aí você impressiona aquela pessoa, impressiona a sociedade, impressiona o Canadá, impressiona Alberto, Calgary, impressiona o Brasil com aquilo que você comprou e dá para ele. Ele também fica impressionado, nossa, como a sua religião é boa, ela faz boas obras, impressiona, mas essa moeda, esse tipo de amor, não impressiona a autoridade sobre qualquer autoridade que é o nosso Deus. Deus não fica impressionado com esse tipo de amor. O amor que impressiona a Deus é o amor ágape, é o amor não fingido. E interessante que Paulo, quando vai falar desse amor, olha comigo o versículo 9, e depois também o último versículo, o versículo 21, Paulo vai colocar esse amor como uma linha divisória entre o mal e o bem. Porque amor, ele não aceita tudo, não amor ágape. O amor ágape diz que eu posso aceitar a pessoa, e devo aceitar a pessoa, mas não posso aprovar o que ela faz, se o que ela faz é errado. Por isso, detestai, odiai o mal, é o que Paulo diz no versículo 9 e 21. Paulo vai repetir isso de novo em Romanos 16, versículo 19. Detestai o mal, amo você, mas o que você está fazendo está errado. Amo você, mas essa sua forma de pensar está errada. Amo você, estou aqui para te ajudar. O que você precisar, eu podendo, eu vou te ajudar. Mas isso que você está fazendo não agrada a Deus. Detestai o mal. E Paulo diz no versículo 9, mas apegai-vos ao bem. A ideia de colar em você, de grudar-se. Isso é bom? Então é isso que eu quero mesmo. Paulo repete isso no versículo 9. Diz isso no versículo 9, versículo 21, e de novo Romanos 16, 19 e 20. Ele diz assim, Romanos 16, 19 e 20, sejam simples, para o mal, mas excelentes para o bem. Paulo vai dizer em Romanos 16. E Paulo vai descrever como é que é esse amor aqui, esse amor que não é fingido. Versículo 10, por exemplo, olha o que ele diz no versículo 10. Esse amor que não é fingido é um amor baseado em quê? É um amor baseado em dedicação e honra. Quando eu amo um amor ágape, eu quero te colocar num patamar mais alto do que eu estou, honra, e vou me dedicar para isso, para que você se sinta muito bem melhor do que eu estou. Isso é amor ágape, baseado aqui no versículo 10. Olha ainda no versículo 11, nesse processo de você se dedicar e honrar o seu irmão ou o seu amigo, não seja vagaroso, não seja tardio. A mesma palavrinha é usada em Provérbios 6, que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preguiçoso lá, no hebraico, é o correspondente aqui, para vagaroso no cuidado em Romanos 12. Gente que ajuda, mas ajuda pouco. Olha, eu vou ajudar lá na mudança, mas eu só posso meia hora. Eu ajudo, mas ajudo pouco. Amor ágape, eu me dedico. Não sou vagaroso. E me esforço para servir mais, amar mais e servir mais. É o que Paulo vai dizer aqui, Romanos 16, versículo 11. Paulo continua, versículo 12. Alguns já disseram, tive a oportunidade de pregar nesse versículo uma vez, dizendo que Romanos 12, 12 é o resumo que ele dá da vida cristã. Ou seja, em todo momento, em qualquer circunstância, ame a pessoa. Versículo 13, Paulo vai falar que esse amor ágape é ajudar os necessitados e ser hospitaleiro. Não é mandar o seu irmão para o hospital, é recebê-lo em casa. Entende? Ser hospitaleiro. Versículo 14, é você abençoar e não maldizer aquele que fala mal de você. Esse é amor ágape. Versículo 14, versículo 15, você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, ou seja, ter empatia, entende? Sentir o que ele está sentindo e estar com ele, aqui onde você estiver. Versículo 16, ser humilde, porque um humilde consegue servir, sem presunção, ser humilde.
Versículo 17, Paulo vai dizer: olha, esse amor ágape é amor honesto. Vai vender o carro para alguém lá fora, ou alguém da igreja, diz tudo que tem no carro. Ó, o carro está com esse problema aqui, o carro não está pegando ali, olha, não está funcionando esse vidro aqui. Fala direitinho, faz um preço justo, não é? Seja honesto nos negócios. Esse é o amor ágape que Paulo refere aqui. E Paulo vai terminar aqui ainda no versículo 18, que é o amor pacífico. Busca sempre a paz. No que depender de vós, depende de você, busque a paz. Ele falou mal de você, ele te criticou lá no trabalho, está puxando o seu tapete no trabalho, mas busque a paz, busque a reconciliação. Se ele não quer, você fez a sua parte. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depende de você, tenha paz com ele. Se ele não quer, você fez a sua parte. E por fim, Paulo termina aqui nos versículos 20 e 21. Não é vingativo nunca. O amor ágape, sabe aquela oração do crente, a boa cumba, né? A macumba é do mal, voodoo. A boa cumba é dos crentes. Deus, o Senhor está vendo o que esse patrão está fazendo. Senhor, dá um apertozinho nele lá, faz o salário dele diminuir só um pouquinho. Deus, olha, ele está vindo aqui e quer tirar eu do meu computador. Deus, quebra um bracinho dele só. Boa cumba. Não é vingativo. O amor ama, ele se dá, ele abençoa. Por fim, varão, pode dar um clique para a gente enquanto a equipe de louvor vem aqui. Pode dar mais um clique para nós. Paulo falou do plano de Deus. E Paulo agora chamou os romanos, os leitores romanos, a uma tomada de decisão. Apresente-se diante de Deus. Apresente-se diante da igreja. Apresente-se diante dos outros. E qual é a resposta que eu e você vamos dar? É interessante a ilustração do termômetro, do termostato. Interessante, inclusive, aqui no Canadá, né? Porque na atual season que a gente está, a gente precisa de um termostato. Mas o que o termômetro faz, embora era necessário, ele não é indispensável. Porque o que o termômetro faz é tentar identificar a temperatura ambiente, como é que está o ambiente aqui. Não é? E aí, além de identificar como está o ambiente, o termômetro se ajusta ao ambiente. O termômetro se amolda à temperatura da cultura. O termômetro, ele diz, é isso que é o certo, é assim que é assim que eu vou ser, é assim que foi definido. Ele se ajusta, é termômetro. O termostato é diferente. O termostato, ele identifica a temperatura que está, mas ele transforma, ele muda a temperatura. A prova disso, a gente está aqui no inverno, estamos bem, não é? Porque aqui está aquecido, tem um termostato nessa igreja, que permite que a gente possa estar aqui. Depois você vai pegar o seu carro, vai para casa, seu carro tem um aquecimento lá. Na tua casa, você vai ligar o seu aquecimento, está tudo tranquilo. A vida corre bem, por causa do termostato. Quem você é? Ou melhor, o que você quer ser? Paulo já disse para nós nesse texto, Romanos 8,19, que a criatura ou a criação aguarda com expectativa. A palavra no original diz com ânsia, desespero, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Gente que está queimando vivo, gente que é um sacrifício vivo, gente que não precisa usar machadinha, porque já consagrou tudo a Deus, gente que colocou sua língua à disposição de Deus, gente que colocou suas mãos à disposição de Deus, seus pés, seu coração, seu tempo, tudo à disposição de Deus. Filhos de Deus, gente que tem compromisso ao amor, compromisso com o serviço. A criação, o Brasil, o Canadá, as pessoas da tua empresa, aqueles que dão trabalho na tua família, embora não saibam, mas a necessidade do espírito deles, da alma deles, é alguém que faça a diferença.
Não é alguém que quer viver igual a todo mundo. Não é alguém que está vivendo os padrões do mundo, pensa igual o mundo pensa. Eles querem ouvir algo diferente. Um casamento que dure de verdade, um marido que perdoa a esposa que perdoa o marido que ama a sua mulher, a mulher que ama o seu marido, doesn't matter what, não interessa o tempo, a qualidade, sempre. Vocês precisam ver isso. Precisam ver jovens que se santificam, jovem que não precisa ter relação sexual antes do casamento para casar. Precisam conhecer gente assim. Eles precisam conhecer gente que ora, gente que crê na palavra, gente que conhece a palavra, gente que vive a palavra. Eles precisam ouvir gente assim, gente que está morrendo nas drogas, na bebida, e não tem ninguém, nenhum filho de Deus que se manifestou. Eles aguardam com expectação, ânsia. Há uma música que, baseada nesse texto, diz assim: onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus? Paulo já disse para nós, esse mesmo capítulo 8 de Romanos, que os filhos de Deus estão aqui. Às vezes eu fico pensando: Deus, o Senhor tem certeza? Aqui em Calgary, Deus, o Senhor tem certeza que eles estão na Calvary Church of the Cross? Tem certeza que eles estão na First Free Evangelical Church? Aqui, você tem certeza? Que Deus, eu não consigo ver, Deus, eu não consigo nem me ver. Como é que eu posso, de alguma forma, atender a essa expectativa da criação? Pai, como é que esses irmãos, esses amigos podem de alguma forma transformar? Nós somos limitados e pecamos e erramos, e a gente falha, a gente erra. Que esperança nós vamos dar a este mundo que está se degradando? O Senhor tem certeza, Deus? E Deus insiste em dizer sim, porque o que Deus vai fazer é através do Espírito dele que está dentro de mim e de você. Deus está me lembrando agora de um texto em Ezequiel capítulo 2, quando ele ouviu a voz de Deus, como você está ouvindo agora. Diz o texto que ele caiu prostrado ao chão, não aguentava por causa da presença de Deus no lugar. Diz o texto que o Espírito entrou dentro de Ezequiel e o pôs em pé. O Espírito de Deus, esse fogo de Deus está dentro de você e está clamando por uma consagração hoje. O que Deus quer fazer na sua família, o que Deus quer fazer lá no seu trabalho, nessa cidade, Ele quer fazer através de você. Nós vamos cantar de novo essa música, Sonda-me. Enquanto cantamos essa música, eu quero te dar a oportunidade hoje de atender ao clamor do Espírito de Deus, de colocar a sua vida no altar e dizer: Pai, está aqui. Eu não sei falar direito a tua palavra, eu não sei o que fazer, mas está aqui. Eu quero me consagrar totalmente ao Senhor. Eu quero ser esse farol. Eu quero ser transformado pela tua palavra. Me use. Vamos ficar de pé e cantar essa canção. E se você de verdade quer consagrar a sua vida a Deus e deixar Deus transformar o mundo através de você, enquanto cantamos essa canção, vem aqui à frente, vamos orar por você. Nós, os presbíteros e diáconos, vamos orar por você.